A impureza do coração. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 15, versículo 10 até o 20, Jesus Cristo fala sobre a impureza que está no coração, no interior de todo ser humano. A gente vai ler esse trecho e eu vou explicar um pouco sobre a questão daquilo que contamina o homem, que vem de dentro. No caso também existe o adultério mental, os pecados mentais que a gente pratica involuntariamente, que estão dentro de nossos corações. Então, se você gosta desse tipo de assunto, deixa seu like, curte, comenta e compartilha. O seu like é muito importante para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas, certo? Então, sem enrolação, vamos ao assunto deste vídeo. Jesus fala sobre a impureza. Em Marcos, capítulo 15, versículo 10, Jesus chamou a multidão e disse: escutem, entendam, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que torna a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos, e quando um cego guia outro, os dois acabam caindo no buraco. Então Pedro pediu para Jesus: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Ele estava se referindo à impureza interna que Jesus tinha falado. Então Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Ele estava falando do processo de digestão, no caso, degustação do alimento, que vai pelo estômago e depois sai do corpo, que é algo natural. Mas o que sai da boca vem do coração. Ele está se referindo às palavras que as pessoas falam, algo abstrato, não é algo como um alimento físico que vai nutrir o nosso corpo e depois ser expelido. No caso, é algo mais espiritual, que sai do coração. E depois ele continua: é isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. É óbvio que Jesus aqui não estava fazendo apologia à falta de higiene. Ele só quis dizer algo e dar ênfase ao que sai do coração do homem, que é aquilo que está no interior devido à natureza humana. Todos nós pecamos devido ao pecado primeiro de Adão e Eva, onde ele desobedeceu a Deus e contaminou toda a raça humana. Então a gente tem a natureza humana e involuntariamente a gente comete pecados que estão no coração. Os crimes de morte, tudo isso vem do pensamento, dos maus pensamentos que estão no coração. A gente tem inveja e esses pecados de crimes de morte, eles são consequências de pecados como cobiça para ser rico, a inveja do outro, e a pessoa acaba arquitetando e planejando os crimes de morte para poder tirar a vida do outro por simples inveja ou querer ser melhor que o outro. E tudo isso é derivado originalmente do coração. Também os adultérios, eles começam na mente, o adultério mental. Tudo isso a pessoa vai cobiçando a outra pessoa, até mesmo involuntariamente, pois os desejos sexuais, até mesmo uma pessoa casada pode sentir desejos por outras pessoas apenas na mente, involuntariamente. Porém, tudo provém do coração. Antes da pessoa cometer o adultério, a pessoa já vem planejando a questão do adultério com pensamentos imorais, até mesmo com o uso de pornografia, que acaba incentivando e, consequentemente, causando o ato do adultério. Não só o adultério mental, que muita gente pratica e comete, mas também o adultério físico na prática. Outros também são as imoralidades sexuais, as indecências, as lascívias, vários tipos de pecado de cunho sexual, que tudo isso começa a ser fermentado no coração, na mente. A pessoa começa a alimentar esses tipos de pensamentos imorais com outras pessoas, ou tipo de swing, até mesmo adultério, troca de casais. Tudo isso são práticas sexuais abomináveis para Deus. E tudo isso, essas questões começam no coração. E por isso, geralmente, quem fica com essas
consequências de pensamentos que tem aquela questão as más companhias corrompem os bons costumes. A pessoa fica só ouvindo coisas que vão incentivar a pessoa a praticar a imoralidade sexual, o adultério. A mente dessa pessoa é modelada e moldada por formadores de opiniões que acabam fazendo uma lavagem cerebral na mente das pessoas mais ingênuas e inocentes e também das pessoas maldosas. Muitos artistas já fazem essas apologias a práticas indecentes e imorais, como no caso a troca de casal, que eu já vi mesmo em podcast bem famoso de duas atrizes globais, que elas sempre falam sobre essa questão da prática de troca de casais. Eles fazem algo moralmente repugnante e reprovado por Deus parecer ser algo normal e simples, como a questão de normalizar o adultério ou mesmo a questão da prostituição, de ficar com várias pessoas e acabam sentindo orgulho. Muitas atrizes acabam indo para esses podcasts ou subcelebridades, acabam no caso falando como se fosse uma coisa mais natural do mundo, sem nenhum tipo de pudor e vergonha ou timidez facial. Eles apenas falam que praticam tal coisa e ficam apenas na gargalhada sem pensar nas consequências. Quando eu falo consequências, não é apenas na vida eterna, que é, no caso, a condenação para o inferno, mas também as consequências aqui nesta vida, que tudo vai ter uma consequência tanto na área financeira, na área da saúde ou em toda área que tiver a questão da psicologia, do psicológico da pessoa também, com o tempo pode ser afetado, simplesmente por essas questões das impurezas e das imoralidades sexuais que as pessoas praticam. Aí vem também pecados como os roubos, as mentiras e calúnias. As pessoas, no caso, acabam roubando e furtando por cobiçar algo e ter inveja. No caso, algumas pessoas planejam assalto a bancos, a residências, sem pensar nas consequências de ser preso, caso for pego e a justiça vale a pena, ou também acabam se esquecendo das consequências eternas por prejudicar a vida dos outros. Tem gente que acaba roubando e tirando a vida da pessoa, matando sem pensar que um dia será julgado não só aqui na terra pela justiça, mas também pela justiça divina, onde essa pessoa pode ser condenada e ir para o inferno só por causa de uma cobiça, de não querer trabalhar e roubar o que é dos outros para o bem-estar de sua alma, no caso, uma ilusão, que no caso não vai ter nenhum tipo de bem-estar na alma, mas algumas pessoas acabam roubando para ter que evitar de trabalhar e ter uma vida mais tranquila, apenas roubando um que é dos outros e ainda mais praticando os crimes de morte. Tudo isso terá consequências para essas pessoas que agem com insensatez, sem sabedoria, apenas com a questão do impulso do ego para poder serem mais ou terem mais, apenas roubando e matando e tirando o que é dos outros. Outra questão também são as mentiras e calúnias que as pessoas praticam nas empresas, no trabalho, para poder puxar o tapete do outro para subir de cargo. Com inveja, querem ser melhor que o outro devido a essa competitividade que existe no nosso meio social hoje em dia. Um querendo ser melhor que o outro e acabam não pensando nas consequências futuras da vida eterna. Só focam, como eu disse já em outros vídeos, nesta vida. O foco maior é ser o melhor, o maioral, sempre aqui nesta vida. Ter mais, ter e nunca ser. Então tudo isso acaba prejudicando e tirando o foco total da vida eterna. E todas essas coisas que a gente falou, todo esse tipo de pecado, ele é proveniente do interior do ser humano, ou seja, do coração, que é a verdadeira impureza do homem. É um que sai da boca e um que ele faz na prática. Então tudo isso vem a tornar uma pessoa impura. Tudo que está no coração, geralmente o que ela fala é um que já está no coração. Quando você vê alguém falando com muito ódio, com muito rancor, muita inveja de uma pessoa, porque ela já está alimentando esses sentimentos de inveja, rancor, ódio em seu coração. E depois ela apenas joga para fora tudo o que está no seu interior, como também a questão da imoralidade sexual, a pornografia, as palavras indecentes. Tudo isso a pessoa vem alimentando no coração e depois, quando ela vai falar numa roda de amigos, no diálogo, ela só fala de imoralidade, pornografia, luxúria, porque tudo isso é o que ela vem nutrindo em seu interior, no seu coração. E a boca fala do que o coração está cheio. Então, amigos e amados irmãos, esse é um tema para a reflexão que a gente faz hoje sobre a impureza que está no interior de todo ser humano. Então todo mundo acaba cometendo vários pecados mentais,
por pensamento devido a esse pecado interior que mora em nosso coração. E todo mundo apenas desfila para fora tudo que já está nas nossas entranhas, no nosso pensamento, e o que a gente alimenta a nossa alma diariamente, ok? Então terminamos aqui esse vídeo, espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês com saúde, com prosperidade financeira e também com entendimento da palavra do Evangelho. Peço que vocês leiam as Escrituras Sagradas, principalmente o Novo Testamento, que para você entender melhor as questões que já estão ultrapassadas e outras não, para poder também entender o que Deus quer de todos nós, ok? Então terminamos aqui este vídeo, até o próximo encontro.